Oi, turma! Então, tinha falado com vocês outro dia sobre o capítulo 79 de Renascer, de 22 de abril, e foi o capítulo em que morre José Venâncio, né? O filho de José Inocêncio é assassinado pelo coronel Egídio, que é neto do coronel Pica-Pau. Vocês que assistem a história, né? Quem assiste sabe bem como é. E então eu consegui falar somente do prólogo, né? Falei logo depois que vi o capítulo, estava muito emocionada, chocada com o capítulo, com aquele prólogo arrepiante, né? Então comentei muito sobre ele, não comentei o capítulo todo porque ia ficar muito grande. Revi o capítulo e trago para vocês aqui um comentário sobre as principais coisas que achei, as principais sequências e os significados, né? Primeiro é um capítulo em que tem a tristeza domina completamente o capítulo, né? A tristeza, a desolação, a dor lancinante, não é? E isto está espalhado em todos os personagens, mas é incorporado de forma mais forte, mais proeminente em José Inocêncio, né? O coronel, que era pai dele, vivido pelo Marcos Palmeira, e neste capítulo o Palmeira está impressionantemente acabado, né? A imagem dele, o físico, tudo é a derrota, a desolação, não é aquela dor lancinante que não tem explicação e que, como ele disse, ele esperava, né, que ele passasse por uma outra tocaia, né? Ele afinal foi morto no início, né? Beberam, entre aspas, o corpo dele, isso era um costume lá do sertão baiano, da pessoal lá fazendeiro de cacau, tinham esses costumes, né? Talvez ainda tenha, não sei, de dizer que quando o morto era um morto querido, digamos, e que tinha vivido muito, uma coisa tranquila, se bebia o morto, né? Mas quando também era uma morte de algum vilão, né? De algum matador, de algum capataz amando de algum poderoso, também se bebia pela alegria de ter fulminado, digamos, o inimigo, né? Então chegaram a beber o corpo de José Inocêncio, mas ele escapou, aí todo mundo sabe da história, né? Enfim, aí ele está comentando lá, né, com o Diocleciano, né? No momento lá que estão diante do caixão, o caixão fica no centro da casa de Morena, né? E ele vai comentando que com o Jackson Antunes, os dois, Palmeira e Antunes, estão com umas expressões de tristeza profunda, que é uma coisa cortante. Olha, já vi mais de uma vez e cada vez que vejo me emociono e aplaudo com muito vigor estes dois atores, todos os demais, mas como deste capítulo especial, mas como estou falando agora desses dois, esta cena entre eles tem muito olhar, tem muito silêncio, tem ali uma grandeza imensa de sentimentos de desolação, de não entendimento da vida, de por que o rapaz é tão moço, né? De por que uma vingança agora, depois de tanto tempo. Então tudo isso está expresso ali e o Diocleciano fala, né, para eles, a Inocência, que se quiser esperar mais tempo para não enterrar logo e esperar que o Zé Bento e a Buba cheguem para ver, eles podem esperar. Ele diz, não vamos mais prolongar este sofrimento, eu não vou aguentar ver o enterro, não vou aguentar. Então eles vão fazer enterro e Zé Inocêncio não vai. Depois que ele aparece de novo, ele aparece sempre, prestar atenção, gente, quem estuda ou quem quer entender mais e tal, as cores que são usadas, né? Tanto todo o ambiente, né, os cenários, quais são as cores que estão lá e tal, e sobretudo a roupa dos personagens, porque ela traduz muito do que eles estão dizendo textualmente, né? Então o visual também é importantíssimo, o figurino da novela é um capricho só, né, da Marie Salles e sua equipe, como também o a fotografia, a maquiagem, né, tudo muito perfeito, a introjeção do texto que estes atores fazem é primorosa, né? Juan Paiva também está absolutamente, né? O João Pedro está absolutamente arrasado porque o irmão é assassinado, ele estava junto, então ele fica achando que era ele que era para ir. Então tem diálogos muito importantes, sentimentais com a Zinha, com o pai, com os irmãos, enfim, é muito tocante o capítulo. E depois
Zé Inocêncio quer ir dizer para Buba, né? Quando ele aparece, depois que já foi enterrado, aparece completamente arrasado, todo o físico, não tem uma fala. Mas o Zé Inocêncio primeiro mostra só a fazenda dele, né? Depois do dia do enterro, mostra só a fazenda e não aparece ninguém, parece que está tudo parado, e é realmente o momento em que a cena está parada, até que a gente vê de longe alguém andando ali, é o Zé Inocêncio que vem para a varanda, para o alpendre da fazenda, e depois chega o filho Zé Augusto e os dois conversam, né? O Zé Augusto perguntando o que é que ele quer, o que é que pode ajudar, né? Se quer falar alguma coisa. Ele diz que está pensando na Buba, porque alguém precisa dizer a ela, né? Que era mulher de Venâncio, que o marido morreu e que ela espera um filho, um neto dele, né? E ele não sabe como dizer isso, mas precisa ir. Aí o Guto diz assim, o Zé Augusto, né? Você telefona para ele. Ele disse, não, isso não se diz por telefone, tem que ser pessoalmente. E eu irei lá. Aí o Guto se oferece para ir e realmente é ele quem vai, e Zé Inocêncio avisa para o Bento, que é o outro filho, né? O Bento aparece, o Bento é vivido pelo Marcelo Melo Júnior, aparece chorando, arrasado também, conversando com a Kika. Enfim, depois a Kika conta lá para a Eliana, que tem um choque, mas não um choque de quem estava muito triste, porque também ela não o amava mais, né? Enfim, mas são as nuances de sentimentos que vão sendo mostradas de cada personagem, né? É linda a cena em que o Zé Inocêncio depois aparece deitado numa rede, né? Tipicamente nordestino, uma rede linda com a varanda ali do lado dele, e ele vai e tá arrasado, não tem uma expressão, não tem um movimento, e a Mariana do lado dele, ao redor está João Pedro, Guto e o Damião, todos de cabeça baixa, e ele está assim, impassível, o Zé Inocêncio, como se fosse um autômato ali deitado na rede, não se mexe, não diz nada, não tem uma mexida no rosto dele nem nada, e a Mariana sentada do lado e pergunta a ele, né? Como é que ele está, o que é que ele quer ver. Ele diz assim, eu sei é que neste momento eu queria estar no lugar do meu filho, né? Era este lugar que eu queria estar. Enfim, eles conversam e tudo, mas eu preciso também falar sobre, foram grandes destaques deste capítulo, que é um capítulo que, se a gente fosse simbolizar, diria, é o capítulo da tristeza absoluta. É quando a tristeza se instala ali e assina com letras de ouro. Trata-se de uma tragédia que se passa no sertão, escrita com o gabarito que tem o texto de Bruno Luperi e Benedito Rui Barbosa. No próximo post eu falo sobre estes atores que pontuaram neste capítulo, que são Marcos Palmeira, Juan Paiva, Jackson Antunes e, sobretudo, né, o Egídio, né? Tem o pastor também, Breno da Mata, mas o Egídio, o coronel matador, vivido com primazia, com uma entrega absoluta, e com que capacidade de ser cínico, vilão dissimulado. Vladimir Brista, no próximo post, converso sobre este capítulo 79 e suas atuações mais emblemáticas. Obrigada.